Olá, meus queridos, minhas queridas, nós estamos mais uma vez numa aula da Escola Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, a Catedral Evangélica. Nesta série, o tema é Vidas que Inspiram. E na Semana da Mulher, Semana Internacional da Mulher, o tema é Ruth. Então, nós vamos estudar a vida dessa mulher que realmente nos inspira e vamos nos basear, na maior parte, no próprio livro de Ruth do Antigo Testamento. Muito bem. Muitas pessoas dizem que o nome revela o que a pessoa é e faz. E nós, nos estudos que temos feito, vemos que isso na Bíblia é verdade mesmo. E veja como nessa aula também isso acontece. Isso acontecerá frequentemente. Vamos começar por Ruth. Ruth quer dizer amiga, amizade. E veja que a partir do século XVI, com a Reforma Protestante, os pais começaram a usar muito esse nome Ruth para as filhas, não é? Para quando nascia a sua filha. E então o significado ficou mais abrangente. O nome Ruth não significa só amiga e amizade, mas também compaixão e simpatia. Os irmãos estão vendo aí uma imagem de Ruth colhendo então cevada. Nós vamos ver quando isso aconteceu na vida de Ruth. Muito bem, meus irmãos. Para isso, nós vamos usar um recurso do Frei Carlos Mesters. Ele estudou o livro de Ruth através do triângulo hermenêutico. Esse triângulo hermenêutico, como todo triângulo, tem 3 vértices que eles estão em constante interação entre si. Então, o primeiro vértice é a realidade da pessoa, o segundo, a realidade da comunidade e o terceiro, a realidade da sociedade. Como nós vamos usar o triângulo hermenêutico para estudar a vida de Ruth? Então, nós vamos aplicar diretamente nessa personagem. Então, o primeiro vértice, a primeira pergunta que nós vamos tentar responder é: qual era a realidade pessoal de Ruth? Qual era a realidade pessoal dessa personagem? Segundo, como ela viveu na comunidade de Moabe? Como será que ela viveu lá? E o terceiro e último vértice, que realidade ela encontrou quando ela foi para a terra de Judá? Então, são esses os 3 vértices do triângulo hermenêutico que nós vamos usar nesta aula. Como eu disse, 3 vértices em permanente interação. Então, para responder a primeira pergunta do triângulo hermenêutico sobre a realidade pessoal de Ruth, nós vamos usar esta linha do tempo simples que os irmãos veem aí. Então, nós temos o primeiro tempo, que é de Abraão até Moisés, não é? Então, quando Deus instituiu Abraão e Sara para iniciar o povo de Deus, não é? E depois, então, até Moisés, quando Deus, então, deu todas as orientações, as leis, as ordenanças que eles deveriam viver para agir de acordo com a vontade de Deus. Muito bem, logo em seguida a Moisés vem o período dos juízes, que vai de 1350 a 1100 a.C. Muito bem, essa foi a época em que Ruth viveu. E depois, então, do período dos juízes, vem
já os reis, não é? Então, com Samuel, com o profeta Samuel, vem o primeiro rei que ele abençoou, que foi Saul, depois Davi, depois Salomão, que foi filho de Davi com Betseba, e por aí vamos com os reis, até a divisão dos reinos em Reino do Norte e Reino do Sul, o cativeiro e depois os outros profetas. Muito bem, queridos. Então, aí nós situamos bem o tempo, cronologicamente, em que Ruth viveu. Muito bem. Mas Ruth não era israelita, Ruth era moabita. Então, vamos entender um pouco sobre essa origem de Ruth e como é que os moabitas viviam, não é? Então, do Pentateuco até a época dos Juízes, nós podemos lembrar de Abraão, quando Abraão deixou Ur, não é? Ele foi com Sara e com o seu sobrinho Ló, foram para a terra lá de Canaã. Muito bem, vocês sabem que já foi contado nesta série, e os irmãos também já sabem, porque leram com certeza, que Abraão, quando passou pelo Egito, ele pediu para Sara mentir, dizer que era irmã dele, porque ele tinha medo de ser morto, porque Sara era muito bonita. Então, Sara acabou indo para o harém de Faraó. E Deus castigou o Faraó e o povo egípcio por conta dele estar com Sara. E quando o Faraó descobriu, então ele mandou que Abraão e todos os seus se retirassem do Egito. Só que durante esse tempo eles foram beneficiados pelo Faraó. Então Abraão e Ló, eles tinham muitos bens, eles tinham rebanhos, eles tinham riquezas. E saindo de lá, então, em direção a Canaã, eles prosperaram mais e mais, foram ficando bem abastecidos, bem ricos, e chegou uma hora que os pastores do rebanho de Abraão brigavam com os pastores do rebanho de Ló. Então Abraão falou: meu sobrinho, é melhor que nós nos separemos para evitar essas contendas, mas eu deixo você escolher primeiro para onde você quer ir. Ló olhou em todas as direções e viu que na direção de Sodoma tinha campos muito bonitos que pareciam até o jardim do Éden. Eram campinas bonitas. Ele falou: eu vou para essa direção. Abraão falou: tudo bem, eu então vou para Canaã. E assim eles se dividiram. Essa escolha de Ló não foi uma boa escolha. Por quê? Porque, como os irmãos sabem, Sodoma e Gomorra eram cidades muito pecadoras. E Deus julgou Sodoma e Gomorra e resolveu que deveria destruir essas cidades. Quando Abraão soube disso, ele orou a Deus e Deus respondeu às orações de Abraão, e com isso a família de Ló foi salva. E 2 anjos foram enviados lá para conversar com Ló. Muito bem, Ló vivia com a esposa, as 2 filhas e os 2 genros. Porém, os genros não acreditaram nessa mensagem dos anjos. E também Ló, ele não tinha pressa para sair. E no fim os anjos apressaram Ló, falaram: não, tem que ser agora, você vai embora, vai embora. Então ele saiu só com a mulher e as 2 filhas, e os anjos disseram: não olhe para trás. Como os irmãos sabem, a esposa de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ló, apavorado, com muito medo, não quis ficar em nenhuma cidade, ele se refugiou numa caverna. As filhas, com medo de não ter descendentes, numa noite em que o pai estava, em noites em que o pai estava bêbado, então houve relações incestuosas entre Ló e as filhas. Então as filhas conceberam. Da primogênita nasceu Moabe.
Então, daí vem os moabitas, daí vem a origem de Ruth, não é? E da relação incestuosa de Ló com a mais nova, nasceu Ben-Ami, que aí vem os amonitas, não é? Então, os moabitas e os amonitas eram inimigos de Israel. Isso está bem registrado em Juízes capítulo 3, versículos 27 a 30. Vamos ler? Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhes disse: segui-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas. E desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas. E a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo, feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim, Moabe, subjugado naquele dia sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Então, veja só, Ruth viveu nessa época aí que está retratada nessa leitura e com essa origem que os irmãos acabaram de ouvir. Muito bem, o livro de Juízes também registra que o povo de Israel habitou com outros povos e casaram-se com mulheres desses povos e passaram a adorar outros deuses. Então, era um período difícil, um período em que o povo não estava seguindo as leis dadas por Deus, não é? Vamos ler o mesmo capítulo 3 de Juízes, mas os versículos 5 e 6. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, e amorreus, e ferezeus, e heveus, e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto a seus deuses. Então, meus irmãos, com essa explanação e com essas leituras, os irmãos podem imaginar como foi a infância e adolescência de Ruth. Muito bem, então o primeiro vértice foi assim respondido, assim descrito. Nós vamos passar para o segundo e terceiro vértices do triângulo hermenêutico. Nós vamos falar sobre a realidade da comunidade e da sociedade a partir do próprio livro de Ruth. O livro, meus amores, se inicia contando a história de Noemi, o seu marido Elimeleque, o filho Malom e o segundo filho, Quilion. Então, uma família que morava em Belém. Essa cidade Belém, Belém de Judá, o nome Belém quer dizer casa do pão. Então, o nome faz a gente pensar que era uma cidade de fartura, casa do pão. Porém, na época dessa família, de Noemi, Elimeleque, Malom e Quilion, havia fome e muita pobreza em Belém. E isso fez com que essa família migrasse para Moabe. Então, esse mapa mostra um possível trajeto, não é? Que eles fizeram entre Belém e Moabe. E está frisado aí, os moabitas não serviam ao Senhor, e a família então foi para essa cidade, e o nome diz o que a pessoa é e faz? Sim. Por quê? Porque Elimeleque quer dizer meu Deus é rei, então isso mostra que ele era um homem temente a Deus. Noemi quer dizer graça, graciosa, e nós vamos ver que realmente ela trouxe graça para a sua própria vida e para a vida de Ruth.
Malom quer dizer doença e Quilion quer dizer fragilidade. Então, os irmãos vão notar que tem muito sentido tudo isso, porque depois que eles chegaram em Moabe, Elimeleque morreu, e então Noemi ficou viúva, e depois os filhos cresceram e se casaram com mulheres moabitas. Malom se casou com Ruth e Quilion se casou com Orfa. Orfa quer dizer costas. O que aconteceu depois? Malom morreu e Quilion também morreu. E as 3 mulheres ficaram desamparadas. E nem mesmo a lei do levirato, ou a lei do resgatador, poderia ajudá-las. Então, Moisés instituiu, não é, a lei do levirato. Eu vou ler aí para os irmãos em Deuteronômio 25, 5 a 6, que, como eu disse, Deus preparou o povo para ter resguardo, para ser guardado, para ser orientado, para ser feliz fazendo a sua vontade. E esse é um exemplo. A lei do levirato, levirato do latim, quer dizer irmão do cunhado, e também é conhecida como lei do resgatador. Vamos ler juntos esses 2 versículos? Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Então veja que era uma lei realmente para amparar a mulher. Só que morreram os 2 irmãos, então realmente elas ficaram sozinhas. Mas, como eu disse, o nome Noemi quer dizer graça, e pela graça do Senhor, Noemi soube que a situação melhorou, tinha melhorado em Belém, e ela resolveu que voltaria para Belém, em que era a terra dela. Ela chamou as 2 noras e disse: vocês são jovens, voltem para suas famílias, eu não tenho mais ninguém, vou voltar para Belém. E nenhuma das 2 noras queria isso, mas Noemi insistiu, e então Orfa, que quer dizer costas, voltou para a sua família. E nessa gravura vocês veem então Orfa dando as costas para Noemi e Ruth e voltando para a sua família. Ruth, entretanto, foi amiga, foi companheira, foi fiel à sogra. E olha que coisa linda, os versículos 16 e 17 do 1º capítulo de Ruth. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha que coisa linda. Então, Ruth deixou tudo, deixou todo o seu passado, tudo que ela aprendeu na infância e na adolescência como moabita, e disse para Noemi: agora o teu Deus é o meu Deus.
faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha que coisa maravilhosa que foi essa resposta. Muito bem, nora e sogra chegam em Belém e chegaram justamente na época da colheita da cevada. E havia mais uma vez uma lei de Moisés para beneficiar os pobres, não é? Então vamos ler essa lei que Noemi e Ruth usaram. Levítico 19, 9 a 10. Quando fizerem a colheita do trigo, não colham as espigas dos pés que ficam na beira do campo, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas. E não façam uma segunda colheita nas plantações de uvas, para colher os cachos que ficaram. Nem voltem atrás os cachos que tiverem caído no chão. Deixem isso para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, Deus não desamparava nem mesmo os pobres e os estrangeiros, não é? Olha que orientação bonita que nós encontramos aí. Então, Ruth falou para a sogra: eu vou para o campo de cevada e vou colher cevada. E Noemi falou, abençoou a nora e aconselhou que fosse mesmo. E a Bíblia de Genebra, ela faz uma observação interessante sobre isso, quando diz que por casualidade, durante a colheita da cevada, Ruth entrou na parte que pertencia a um homem chamado Boaz. E Boaz era da família de Elimeleque, o marido de Noemi. Então, a Bíblia de Genebra diz que casualidade quer dizer o quê? Que Ruth não sabia de nada. Ela entrou na lavoura de cevada lá de Boaz, na propriedade de Boaz, mas não sabia de nada que era dele. Mas Boaz, ele percebeu a presença de uma moça diferente e perguntou para os seus empregados: quem é aquela moça? E os empregados disseram: é Ruth, a nora de Noemi. Noemi voltou para Belém. Então Boaz se dirigiu a Ruth, conversou com ela. Nós não vamos ler a conversa toda. Como os irmãos sabem, esse livro de Ruth tem apenas 4 capítulos e os irmãos podem ler durante a semana. Mas eu selecionei um trecho da conversa. Olhem que coisa abençoada que aconteceu. Boaz respondeu: eu ouvi falar de tudo o que você fez pela sua sogra desde que seu marido morreu. E sei que você deixou o seu pai, a sua mãe e a sua pátria e veio viver entre gente que não conhecia. Que o Senhor a recompense por tudo o que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. Ruth disse a Boaz: o Senhor está sendo muito bom para mim. O Senhor me dá ânimo falando comigo com tanta bondade, pois eu mereço menos do que uma das suas empregadas. Então veja como Boaz foi bom, recebeu bem a Ruth, sabendo de tudo que ela havia feito. E o nome Boaz, o nome indica o que a pessoa é e o que ela faz. O nome Boaz quer dizer: nele há força. E os irmãos verão que, assim como os outros nomes que nós já explanamos, esse nome Boaz, nele há força, tem sentido sim. Muito bem. E então, quando Ruth voltou em casa, ela voltou, diz a Bíblia,
com aproximadamente 22 litros de cevada já debulhada. E Ruth ficou muito feliz e perguntou como foi. E Ruth contou que ela entrou na propriedade de Boaz e que ele foi bom para ela. Então Noemi pensou, mas Boaz é parente do meu marido. E aí ela pensou de usar a lei do levirato. E os dias foram correndo e Ruth ia todos os dias lá na colheita e outras vezes conversou com Boaz. Boaz deixou que ela sentasse na mesa e se alimentasse junto com os seus empregados. E num certo dia, então, Noemi orientou Ruth. Essa orientação de Noemi sobre a lei do levirato, eu selecionei da Bíblia a Mensagem, porque traz numa linguagem mais próxima para o nosso entendimento. Vamos fazer a leitura? Está em Ruth 3, versículos 1 a 5. Certo dia, Noemi disse a Ruth: minha filha, não acha que está na hora de procurarmos um lar para você, para que você seja feliz? Boaz, aquele que deixou você trabalhar com as empregadas dele, é nosso parente próximo. Talvez seja o momento de fazer alguma coisa. Hoje à noite ele vai debulhar cevada na eira. Eira era um pátio, não é? Onde se tirava a semente da cevada da haste, não é? Então, ela diz, por isso, tome um banho e use perfume. Arrume-se e desça para a eira. Mas não deixe ele saber que você está ali até depois de ter comido e bebido. Quando você o vir saindo para se deitar, observe para onde ele vai e siga-o. Deite-se aos seus pés, para que ele saiba que você está disponível para se casar com ele. Depois, aguarde para ver o que ele dirá. Ele dirá a você o que fazer. Ruth respondeu, vou fazer tudo conforme a senhora disse. Para nós hoje isso parece estranho, não é? Até você pode perguntar, nossa, mas então ela foi se oferecer para ele. Mas veja, como nós já explicamos em outras aulas, nós temos que entender o contexto no período histórico, nos valores daquela época. Então, aquela época era a época em que a lei do levirato era comum. Então, a orientação de Noemi não era nada esdrúxula como pode nos parecer hoje, não é? Então, esse ritual que ela orientou Ruth era perfeitamente cabível para aquela época em que elas viviam. E Ruth obedeceu direitinho o que a sogra orientou. E quando Boaz acordou, ele percebeu a presença de Ruth e falou, quem está aí? E ela respondeu, Ruth, a sua serva. Então, conversou com Boaz, explicou que gostaria que ele fosse o resgatador dela e, portanto, de Noemi. E Boaz falou, tranquilizou o coração dela, falou, pode dormir mais um pouco, eu vou ver o que eu posso fazer. Por quê? Porque tem um parente que é mais próximo do que eu de Elimeleque. Então, eu terei que falar com ele antes. Se ele quiser resgatar você e Noemi, ele vai poder resgatar. Se ele não quiser, aí eu vou resgatar você e Noemi. Então, Ruth, antes de Ruth sair, ela saiu antes que ninguém acordasse, para que não fosse percebido o que ela fez. E Boaz deu a ela bastante cevada,
colocou nas costas dela, para ela não chegar de mãos vazias na casa da sogra. E ela chegou na casa da Noemi, contou tudo o que aconteceu, e o que Noemi respondeu? Está em Ruth 3,18. Agora, minha filha, tenha paciência e espere para ver o que vai acontecer, pois Boaz não vai descansar enquanto não resolver esse assunto ainda hoje. E foi isso mesmo que aconteceu, porque Boaz foi para a cidade, ficou esperando lá até que aparecesse esse parente. Quando o parente apareceu, ele chamou pessoas que serviriam de testemunho. E aí ele contou a história, falou, olha, Noemi voltou, trouxe a sua nora, ela está viúva, os filhos também morreram, e você, falou para o parente, pode ser o resgatador delas. Só que para isso você tem que comprar as terras de Noemi. E tem que se casar com Ruth. E aí esse parente falou, para mim não é possível. E então Boaz falou para as pessoas, falou, vocês estão ouvindo isso? Vocês são testemunhas? E as pessoas falaram, sim. Se fosse hoje, assinaria um contrato, não é? Depois vai reconhecer firma, registrar no cartório. E naquela época, como era? Ele tira as sandálias dos pés e entrega para o parente. Assim que foi assinado o acordo entre eles. E Boaz falou às autoridades, muito bonito, a fala de Boaz está em Ruth 4, de 9 a 10. Vamos ler? Aí Boaz disse às autoridades e a todo o povo, hoje vocês são testemunhas de que eu comprei de Noemi tudo o que era de Elimeleque e de Quilion e de Malom. Também casarei com Ruth, a moabita, viúva de Malom, para que a propriedade continue com a família do falecido. Assim, o nome de Malom será sempre lembrado no meio deste povo e na sua cidade natal. Hoje vocês são testemunhas disso. Então, é exatamente o cumprimento da lei de Levirato, do Levirato que nós lemos antes, não é? Muito bem. E interessantíssimo que os líderes deram uma bênção para Boaz, Noemi e Ruth, para firmar o resgate. E essa bênção é muito bonita, está em Ruth 4, 13 a 16. Vamos ler? Que o Eterno torne essa mulher que entre em sua família como Raquel e Lia, as mulheres que constituíram a família de Israel. Então, aí ele já está pronunciando, porque vocês sabem, a gente já estudou, que Raquel e Lia geraram os 12 filhos que formaram as 12 tribos de Israel. E delas, então, não é? Vem toda essa história que Ruth está verdando com esse resgate. Que o Eterno o torne uma coluna em Efrata e famoso em Belém. Que os filhos concedidos a você pelo Eterno por meio dessa jovem constituam uma família tão forte quanto a de Pérez, filho de que Tamar deu a Judá. Olha que coisa! Ele lembrou de toda a história das 12 tribos através das mulheres Raquel e Lia, estavam abençoando a Ruth, estavam abençoando a Boaz e já falando da descendência e citando Judá, porque vocês sabem que Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus vai vir dessa descendência de Boaz com Ruth. Olha que história, meus amados irmãos. E a bênção veio realmente concretizada porque deles nasceu um filho, não é? O filho Obed. Obed quer dizer servo. Muito bem. Vamos ler Ruth 4,
onde está esse resultado? Então Boaz levou Rute para casa para ser a sua mulher. Eles tiveram relações e o Senhor deu a Rute a bênção de ficar grávida, e ela deu à luz um filho. E as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que lhe deu hoje um neto para cuidar de você. Que este menino venha a ser famoso em Israel, que ele seja um consolo para o seu coração e lhe dê segurança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama, e ela vale para você mais do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Ao vê-lo, as mulheres da vizinhança diziam: nasceu um filho para Noemi, e lhe deram o nome de Obed. Obed veio a ser o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Então, meus irmãos, que maravilha de livro, que maravilha de história, que inspiração para a nossa vida cristã. A história de Ruth mostra que pela vontade divina é possível acontecer um casamento misto, um casamento exogâmico, como o de Boaz, israelita, e Ruth, moabita, e essa união ser abençoada. Ruth foi abençoada e escolhida por Deus. Veio para se sujeitar ao verdadeiro Deus e assim gerar a sucessão que culmina em Jesus. E veja, selecionei novamente a fala, um trechinho da fala de Ruth: o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Meus queridos, quando nós oramos o Pai Nosso e dizemos que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, nós temos que crer que a vontade de Deus é soberana e é o melhor para nós. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, diz o apóstolo Paulo numa das cartas. Muito bem. Então, veja tudo que Noemi sofreu. Ficou completamente desamparada. Tudo que Ruth sofreu. Largou a sua terra, os seus pais, a sua família, foi para uma terra estranha, mas ela foi fiel, ela foi na certeza que ela estava mudando para o bem. Ela disse para a sogra: o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. E assim elas foram ricamente abençoadas, como nós vemos nessa gravura. Vemos aí Noemi com Obed nos braços, Ruth e Boaz. Muito bem, meus irmãos. Essa foi a aula, então, que falou sobre a vida de Ruth. Que ela seja inspiração na nossa vida, assim como todos que estão registrados nesse livro. Vamos fazer uma oração de encerramento? Senhor Jesus, nós te adoramos, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estudar a tua palavra, que ela faça bem ao nosso coração, que ela nos console, nos conforte, nos ilumine para andarmos sempre nos teus caminhos. Abençoa-nos, Senhor, para que nós tenhamos sempre a tua palavra no nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém.